neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Cristo voltará. Cristo voltará, ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver por em Jesus o povo seu, muito em breve sim Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos, devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito em breve sim Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos, devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito em breve sim Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos, devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar.
assunto que deveria agradar mais ao povo de Deus era justamente o assunto da volta de Jesus. Quando se fala na volta de Jesus, está se falando no fim de toda injustiça, de toda licenciosidade, de toda traição, de todos os crimes, terrorismos, subversões, inseguranças, mortes, enfim, é o fim de todo mal. Satanás será amarrado por 1000 anos. E esta cadeia é justamente por não ter a quem possa usar. Não tendo a quem ele possa usar, ele se encontra terrivelmente amarrado. Amados filhos de Deus, o nosso coração deve exultar e as nossas almas rejubilarem, mesmo em meio às aflições do tempo presente. Pois a glória futura em que nós há de ser revelada não é para se comparar com tais aflições do tempo presente. As promessas de Cristo nos convidam e nos estimulam a uma vida completamente íntegra, a uma vida completamente rendida à palavra de Deus, aos seus mandamentos. Isto não por força, isto não por doutrina, isto não por medo do inferno, mas uma obediência por prazer, pelas leis do Senhor estarem escritas em nossos corações. O gozo que dá as promessas de Cristo compensa desde já. Desde o momento em que cremos nas suas promessas, virarmos as costas para todas as coisas do mundo. Como compensou a Abraão virar as costas para o lado que Ló escolheu e peregrinar sob uma promessa da palavra de Elohim. Ó filhos de Deus, nós estamos também, nesta hora presente, caminhando sob as promessas do mesmo Deus de Abraão. Somos filhos de Abraão, porque Cristo é a posteridade de Abraão. Por Cristo Jesus, temos sido reconciliados com Deus pela sua morte e pela sua ressurreição temos sido salvos. Não é que seremos salvos, é que somos salvos. Esta linguagem de Paulo deve ser a nossa linguagem. Ele disse: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Jesus Cristo afirma: aquele que crê em mim tem a vida eterna. É no tempo presente, porque Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Então Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que era,
o Pai, o que é, o Filho, o que há de vir, o Espírito Santo. No presente que ele estava falando com João, logo ele seria derramado sobre a sua igreja, conforme a sua promessa. Ele disse: eu vou e venho para vós. E a sua promessa foi cumprida. Ele está em nós, testificando de suas promessas. Ele está em nós, reinando, intercedendo e iluminando. Isto é maravilhoso para aqueles que têm obtido a revelação deste grande pontífice que tem retido o seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse seu ofício presente nos garante também uma salvação presente. Porque o seu ofício presente é de intercessão, é de propiciação. E se há propiciação presente, então há salvação presente. Se há redenção presente, então há salvação presente. Qual é o seu estado presente? Não vamos pensar no passado, senão para vermos o Calvário. A única coisa que nos convida a olhar para trás é o Calvário. Quando nós olhamos para trás, a única coisa que devemos ver é Ele crucificado. Não o nosso passado pregresso, negro, pecaminoso. Não. Mas sim o seu sacrifício. Quando olhamos para o presente, encontramo-lo em nós, o Espírito Santo, mostrando, testificando que há uma intercessão contínua, há uma propiciação contínua sobre nós. E quando olhamos para a frente, nós encontramos a ressurreição, nós encontramos o arrebatamento, nós vemos pela fé as bodas do Cordeiro, nós vemos pela fé o milênio e todas as desgraças desaparecidas, e Satanás amarrado, conforme já afirmamos, por não ter um ser sequer à sua disposição. Isto deve empolgar a vida cristã. Isto deve estimular a cada um que está me ouvindo, com o seu coração voltado para Deus, voltado para aquilo que é verdade, para aquilo que é concreto. Agora notemos o que foi citado na abertura de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus. Está escrito em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Estão vendo? O Cordeiro, o pontífice retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos repetir com convicção, com certeza na nossa alma. É, sim, o Cordeiro de Deus, o sumo pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados. Esse é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
Esse é um ofício presente daquele que se rendeu por nós, daquele que morreu por nós, daquele que ressuscitou e venceu a morte por nós, e por isso pode interceder por nós. Isso é o que ele está fazendo agora. Seu sangue clamando por nossos pecados, intercedendo com gemidos inexprimíveis por nós. Porém, algum dia, aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá. Ele deixará a propiciação, ele deixará o sacrifício e vai bramir, vai rugir como o leão da tribo de Judá. E agora será o rei, o rei. Oh, meus irmãos amados, se ele está reinando agora, na verdade ele reina sobre nós, conforme já afirmamos. Ele reina sobre nós, ele intercede sobre nós, ele ilumina, porque como rei ele é pai da eternidade. Não existem reis na Bíblia Sagrada, reis da glória, mas ele é rei da glória no singular. Ele é o rei da glória, o rei da glória, o rei dos reis. E se nós nos submetemos ao seu reino agora, o que acontecerá no futuro? Algum dia ele será o leão da tribo de Judá. Ele virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. Agora, isso não quer dizer que ele não é rei hoje. Ele é rei, porque ele é nosso rei. Ele é rei dos santos. Ele é rei daqueles que têm se separado para ele. Ele reina através da sua palavra. Ele reina através do seu espírito no seu coração, irmã, amada filha de Deus. Ele reina através do Espírito Santo, usando a sua palavra, ó irmão, filho de Deus, escolhido do Senhor. Hoje em dia, ele tem um reino. Este reino é espiritual. Não é deste sistema mundano, assim como nós tampouco somos deste mundo. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. Mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino sobrepuja este mundo. O meu reino está além deste mundo. O meu reino salva, o meu reino separa aqueles que aceitam o meu espírito, aqueles que aceitam a minha palavra, para que eles possam ter domínio sobre o pecado. O pecado é uma questão resolvida pelo Filho de Deus. O pecado é um assunto já tratado por aquele que tem olhado para o Calvário sob a revelação do sangue de Jesus. É um assunto resolvido e não um assunto por resolver em um purgatório suposto e nem tampouco numa suposta reencarnação. É um assunto resolvido hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, como é grande este Deus que está sobre nós, reinando através do seu Espírito, inspirando os nossos desejos. Por isso os nossos desejos são santos, são puros. A nossa cidadania está nos céus. Por isso nós nos conduzimos diferentes aos do mundo. Porque nós refletimos o Espírito do reino onde nascemos, onde Jesus é o Rei. Por isso as nossas mulheres se vestem completamente diferente das mulheres que não estão sob o reino de Deus. Por isso as nossas mulheres estão
se portando de acordo com os súditos de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a ordem da igreja. Por isso os nossos homens não fumam, não bebem, não prostituem. Por isso os nossos homens têm exercido domínio sobre o pecado, sobre os desejos pervertidos, sobre as inspirações malignas, e têm sobrepujado a carne, o maior inimigo do mundo, do homem, a carne. Agora já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Cristo está reinando naquele que tem vencido o pecado pelo seu sangue. Ele tem nos fortalecido por meio do poder que está no Espírito de Cristo que mora em nós. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Não sabeis vós que sois casa de Deus e templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que Cristo habita em vós? Esta é a pergunta do apóstolo que estava vivendo uma vida completamente cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo. Por isso todo o reino da terra será desmoronado, porém o nosso reino permanecerá. Todo o reino da terra, por mais forte que seja, será desmoronado, irá de água abaixo. Mas o nosso reino é o reino de Cristo. Este permanecerá, este não passará. Passarão os céus e a terra, mas o reino de Cristo, a palavra de Cristo não passará. É bom sentir-se integrante deste reino nesse instante, quando o mundo está balangando para lá e para cá, sendo jogado para lá, e as ondas do pecado, o reflexo, o resultado do pecado tem sulapado a terra, e os homens sem Deus andam tão inseguros que têm caído numa tal expectação que não sabem o que fazer mais. Mas Moisés sabia o que fazer, Noé sabia o que fazer. Todos os filhos de Deus sabem o que fazer nesta hora decisiva da história da humanidade. O grande evento da vinda de Cristo está prenunciado, está precursado por um profeta como João Batista, como Elias, anunciando a vinda do Senhor, anunciando o reino de Deus. E você que tem crido na mensagem precursora, se sente seguro nesta hora, dinamizado pelo Espírito Santo, estimulado pelo poder de Deus, a continuar firme, olhando para cima, porque a nossa redenção está próxima. Ó Pai bendito, quando nesse instante acabamos de ouvir sobre o domínio do Senhor, nós desejamos mais o domínio do Espírito Santo. Queremos estar sob Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Enche-nos do Teu reino, da Tua glória, do Teu poder, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim. E à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo. E às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16,
ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafé.brasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e
tempo bom, quando tudo deixares no altar. Ouvintes amados, São Paulo disse na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, que não se cansava de escrever as mesmas coisas para a igreja, porque elas eram segurança para aquela igreja. Ele diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Isso está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Muitos dizem: vocês pregam somente uma coisa. Sim, estamos pregando o suficiente. Pior seria se nós estivéssemos falando somente em cura divina, somente em dons espirituais. Mas nós estamos falando de tudo de bom que Deus tem para nós. Vale a pena, então, relembrarmos o que temos vos falado ultimamente. Quando Paulo disse: eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se há algo bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado por meio dos resultados que produz. Ou seja, por meio dos frutos que produz. Então estamos recobrando, estamos relembrando os irmãos. E para um verdadeiro cristão, se há algo bom que deve vir a ele, deve ser revelado pelo Espírito Santo. Ele não aceita, ele não proclama, ele não decide enquanto ele não sabe que aquilo veio pelo Espírito Santo, confirmado pela palavra de Deus e manifestado pelos frutos que produz. Então não é uma boa síntese? Não é uma coisa boa de lembrarmos sempre? Não é uma tecla boa de ser sempre batida? Para aqueles que esperam no arrebatamento? Para aqueles que esperam no Senhor? Ou isto vos cansa? Isto vos enfada? Não. O mesmo Paulo disse: oxalá me suportassem um pouco na minha loucura, porque eu estou zeloso de vós. Estou zeloso de vós. Tem alguém zeloso de vós nesta terra, neste país? Tem alguém com zelo de Deus por vocês? Tem alguém que expressa o ciúme do Espírito Santo pela Igreja de Cristo? Tem alguém nesta terra que Deus tem levantado para empunhar a espada do Espírito em favor de vocês,
da igreja do Senhor, da igreja de Cristo, para que ela não seja enganada. Paulo teve a convicção de dizer que ele sofria tudo, ele enfrentava tudo pela salvação dos eleitos. Os eleitos precisam conhecer a sua salvação. Paulo disse isto. Então, em 2 Coríntios capítulo 11, ele mostrou que era um homem zeloso pela igreja de Cristo, que não estava dividida por regiões, por barreiras, por preceitos humanos. Se Pedro estava agindo de uma maneira errada, de uma maneira fingida com aquela igreja, então Paulo chamava na cara, como o fez. Disse: você não deve fazer isso. Você não deve fazer uma coisa desta. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Vejam o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, versículo 2 e 3, como se ele fosse o proprietário da igreja. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Leiam 2 Coríntios capítulo 11 e vocês verão que o apóstolo estava zeloso pela igreja, para que ela estivesse naquele mesmo espírito, recebendo exclusivamente aquilo que vinha do Espírito Santo, confirmado com a palavra e confirmado ainda com os resultados, com os frutos. Muito bem, amados, o que nós temos feito para vos chamar a atenção em relação ao entrar no Espírito está exclusivamente baseado nas Escrituras e na mensagem do profeta desta era, o qual é um que Deus levantou com o mesmo zelo de São Paulo pela noiva de Cristo, para prepará-la como a virgem pura, sem ruga, sem mancha, sem mácula alguma. Aos Colossenses capítulo 1, versículo 27, Paulo diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Não é um versículo muito bonito, muito importante e interessante para aqueles que estão no Espírito? O nosso tema está preso nisto. Entre no Espírito se você quer receber as coisas do Espírito, as dádivas inefáveis de Deus. Mas o que vale um versículo desse para quem está na carne, para quem está no mundo natural, de credos e dogmas religiosos? O que vale uma escritura desta? É o mesmo que deveríamos perguntar: o que vale Atos 2:38 para um povo que se chama a si mesmo de cristãos? O que tem valido Atos 2:38 e suas referências? O que vale 1 Timóteo capítulo 2 a partir do versículo 9 para as mulheres cristãs? O que vale estas escrituras para elas?
O que vale 1 Coríntios capítulo 14 para elas? Versículo 34 em diante. O que vale Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 para o povo chamado cristão? O que vale Apocalipse capítulo 10, versículo 7? O que vale a mensagem deste anjo para os religiosos desta era? A resposta está aqui. O que valia o menino na manjedoura para os sacerdotes naquele dia? O que valia Jesus Cristo para Caifás? O que valia Jesus Cristo para os saduceus, para os fariseus, para os sacerdotes, para os escribas, para os teólogos do seu dia? Aí está a resposta. O que vale a mensagem de um profeta nesta era para um povo que se chama a si mesmo de cristãos? Mas para a noiva de Jesus Cristo, ela é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Para os eleitos, ele é um mensageiro de Deus. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Elias, restaurando a nossa fé, a fé apostólica. Para os eleitos de Deus, Atos 2:38 é simplesmente a obediência de Mateus 28:19. É o cumprimento da ordem usando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo no batismo. Para os eleitos de Deus, o que está escrito em relação à cura divina é também simplesmente a palavra de Deus. Por isso, os eleitos de Deus, aqueles que têm entrado no Espírito, não deixam que sua fé seja negociada por mercenários da cura divina. Não se estabelece num evangelho de sublimidade, de sabedoria humana, nem tampouco se confunde, se deixa levar por estas ondas que se levantam, nuvens sem água, conforme Judas disse. Não se deixa enganar por esses enganadores, falsos cristos. Falsos cristos quer dizer antipalavra, que tomam uma parte das Escrituras para fazer dela um cavalo de batalha, e com ela fazer fama, com ela fazer progresso, com ela construir, amontoar cimento sobre cimento, pedra sobre pedra nessa terra, para o fogo queimar tudo. Os seus esforços, ó híbridos, se transformarão em cinza. O híbrido é muito forte, o híbrido trabalha muito, dá um bom serviço, mas fique sabendo, ele não tem semente de vida, ele não tem semente própria, aos quais Deus quis fazer conhecer. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem entra no Espírito, é para quem ouve a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. E Paulo está dizendo, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Qual é o mistério que há para os gentios? É Cristo em vós. Qual o mistério que poderia haver naquele dia para Israel, para os judeus? Era Cristo. Mas tem uma coisa, ouvintes, que um mistério só é mistério enquanto não é revelado. Depois de revelado, deixa de ser um mistério.
Mas Cristo não foi revelado aos judeus. Por isso até hoje permanece como mistério. Mas aqueles a quem Deus chamou, o fez conhecer. Inclusive, fez conhecer o seu nome. Jesus disse em São João 17, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens. E no mesmo capítulo ele diz, eles fiz conhecer o teu nome. Você diz que é um gentil cristão e não conhece o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até hoje? Falta alguma coisa, falta entrar no Espírito, ou caso contrário, você está na era da carroça ainda. Está na era do automóvel, está na era do avião, e achando que está fazendo muita coisa. Está satisfeito com isto, laodiceano? Cristo está fora de tudo isso. Cristo está fora de órbita. Cristo está fora da igreja. A profecia de Billy Graham já se cumpriu. Apocalipse 3, que ele diz que eis que estou à porta e bato, isso é se referindo à era em que estamos vivendo. Não é propriamente ao indivíduo, mas à era da igreja. Eis que estou à porta e bato. E quando você está batendo numa porta, é porque você está do lado de fora. Você não está do lado de dentro, para quem está do lado de fora abrir para você. Você bate na porta quando você está do lado de fora, para quem está do lado de dentro abrir. Mas abre o seu coração aí dentro de uma organização religiosa para o que Cristo está te falando agora e vê se eles não te põem para fora. Peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo hoje e veja se você não será considerado uma herética. Você pode se vestir como você bem entender, como a moda exigir, como as meretrizes estão ditando para o mundo. Você não será excluída de uma organização religiosa. Mas peça hoje o seu batismo em nome de Jesus Cristo e diga que Deus enviou Elias para você ver. Eles te expulsarão, e isto é expulsar Cristo, é expulsar a palavra. Ele está do lado de fora, e eu prefiro estar do lado de fora de tudo isto, de todo o ouro, de toda a prata, de todo o gesso, de todos os corais, de todos os elencos religiosos. Eu prefiro estar fora de tudo isso. Como Davi estava lá fora chorando sobre a cidade. Como Jesus estava lá fora de Jerusalém, expulso. Davi estava foragido de sua própria terra. A noiva, Cristo, está foragida do que é dela. A terra nos pertence, a terra pertence a Cristo, a terra pertence à noiva de Cristo, a sua esposa. No entanto, ela tem que estar foragida de tudo que ela possui. Mas é por um pouco de tempo. É por um pouco de tempo apenas. Por isso ela vive exclusivamente por Cristo. Para Cristo. Ela expressa o seu caráter por quem ela vive. O homem comum que tem entrado no espírito comum do mundo, a mulher comum que tem entrado no espírito do mundo, ela expressa na rua, onde quer que ela vá, o espírito que ela vive. Assim também é o cristão que tem entrado no espírito de Cristo, vive por Cristo. A vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falar. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do velho prazer. Jesus bendito, a ti. Jesus bendito, aceita aqueles que a ti se rendem nesta hora, entrando nesse espírito da tua palavra. No Espírito Santo,
nós te suplicamos pela tua graça, ó Deus divino, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja. E às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Uma noite sob a lua, Cristo chorava e contemplava a cidade santa, ó Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Ó Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho ávido ao abrigo de suas asas, venho
hoje dar-te salvação. Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Quando o Salvador morria na cruz cravado, ao véu perdido, o bem descia. Se aceitas hoje o sangue por ti vertido, pronto te encontras para ir ao céu. Oh, Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como o filho a ave dá o abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação.